falar do Atlético Paranaense, que é o líder do Campeonato Brasileiro. 4 jogos, 4 vitórias, né? Venceu a equipe do América na estreia, o Juventude depois fora de casa, o Grêmio também fora de casa, e agora o Atlético Goianiense na Arena da Baixada. São 4 jogos, Napo, e se a gente for analisar as 4 partidas, todas elas com atuações distintas, né? A equipe lá em Caxias do Sul contra o Juventude fez um baita do segundo tempo, Jadson aparecendo muito bem. Na partida de hoje, meio que um conjunto geral, funcionou bem, apesar de um jogo bastante equilibrado. O Atlético Goianiense, uma equipe muito forte também, mas de largada, o Tony Oliveira já está sendo chamado como o querido Tony Oliveira aqui. O pai dele é conhecido assim, né? Está sendo chamado assim também. Parece que acertou esse time, Napo. E a pergunta que fica para o torcedor, uma grande audiência aqui de atleticanos na nossa transmissão ao vivo, até onde vai esse time? É muito cedo ainda para comemorar alguma coisa, mas o que dá para desenhar desse Atlético Paranaense na Série A, Napo? Ô, Pinduca, o que fica difícil quando a gente não faz edições muito frequentes do podcast é que tem muito assunto para trás, né? E nesse caso do Atlético, eu acho que as coisas se encaixam perfeitamente. Por quê? O Atlético passou, e eu havia dito aqui, né, com dificuldades pelo Avaí, porque o trunfo do Avaí é a defesa, né? Então era um jogo bem complicado, com o ataque ainda do Atlético demorando para engrenar, parece que está começando a fazer gols, tem feito todo o jogo, isso é bom sinal, mas já vem há 11 jogos invicto. Eu acho que falar em qualquer coisa que não seja pés no chão é um tremendo exagero. A gente já viu diversos clubes que arrancam bem no Brasileiro e lá na frente sucumbem, né? Tivemos exemplo, o próprio Curitiba viveu isso recentemente, Santa Cruz e tal. O que eu acho é que o Atlético não está no patamar de clube destes clubes. Quando o Atlético começa bem o Campeonato Brasileiro, como está começando, ele não pode ser tratado como uma surpresa, porque ele é um clube que já tem presença frequente entre os primeiros colocados há pelo menos uma década, né? Campeão brasileiro há mais tempo, mas campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, frequentou a Libertadores acho que 4 vezes na última década. Então, o Atlético não é o Santa Cruz surpreendendo o Brasil sendo líder. Também, por outro lado, enfrentou América Mineiro, Juventude, fora de casa é verdade, e o Atlético Goianiense, nenhuma superpotência do campeonato. Enfrentou o Grêmio que vinha bem com o Thiago Nunes. Eu acho que este é o jogo que serve de modelo até aqui, por 2 razões. Porque jogou bem, e de fato começou a jogar frequentemente bem, né? E porque o Antônio Oliveira, que todos nós carregávamos, e ainda acho que merece um pontinho de reflexão sobre o trabalho dele, carregávamos uma dúvida sobre o que poderia ser feito de trabalho. Quando ele ganha do Grêmio em Porto Alegre, alterando o esquema tático do Atlético, investindo numa nova ideia, ele não ganha só os 3 pontos, ele ganha confiança e ele acaba com uma sombra muito forte, que é a do Thiago Nunes. Porque o Thiago Nunes, como técnico multicampeão recente, com um perfil muito parecido, né? Jovem, recebendo uma primeira oportunidade em grande clube ali no Atlético, ainda que com uma estrada muito maior que a do Antônio. O Antônio chegou para ser auxiliar no Santos no ano passado, ele não tinha dirigido um time assim. Ganha esse carro-chefe de primeira. Mas ele bota nesse confronto direto, ele consegue a tranquilidade para o trabalho. Tanto é que as pessoas já passam a se referir a ele como o técnico do Atlético. Ainda que o Autuori hoje, por exemplo, eu estive na transmissão internacional, sempre muito participativo, né? Em dado momento ele levanta do banco e vai reclamar com a arbitragem. Ainda há aquele problema de assinar a súmula. Então, foi expulso contra o Juventude, né? Foi ali, dar de dedo no quarto árbitro ali, acabou sendo expulso, o Paulo Autuori. Porque tem autoridade, né? Então, o que eu acho é o seguinte, falar em título é prematuro para qualquer equipe que não seja Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o São Paulo começou mal, mas você pode também fazer uma previsão. São Paulo fez o oposto do que o Atlético faz ano após ano. São Paulo priorizou o estadual e começa mal das pernas, não se encontra mais, mas ganhou o Paulistão. Então encerrou um jejum, está todo mundo feliz no Morumbi. O Atlético há muitos anos deixa o estadual em segundo plano, é o atual tricampeão, passou pelo Paraná, vai brigar
com o Cascavel por uma vaga na final contra Londrina ou Operário, e pode ser tetra, mas já entrou nesse sistema há mais tempo. Agora, os jogadores do Atlético começam agora muito mais frescos, entre aspas, que os outros jogadores, isso ano após ano tem se repetido, uma caminhada no Campeonato Brasileiro. Então, você pode dizer que um clube que tem o tamanho que o Atlético tem, que tem a estrutura que o Atlético tem e que tem, nos últimos anos, sempre feito um grande segundo turno e um primeiro turno ruim, quando ele começa somando 12 em 12, ele vai brigar na parte de cima. Título? Eu acho que não. Acho difícil, né? Mas falar em Libertadores fase de grupos já é algo que o atleticano tem que ter no radar aí. Napo, Rodrigo Santos, daqui a pouco eu te chamo, eu quero ver como é que vocês aí em Santa Catarina estão vendo esse começo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Tenho que registrar aqui essa opinião do Jonathan. Jonathan está dizendo aqui, ó, não vou me iludir com o Atlético, agora só faltam 33 para os 45. É aquela coisa, Napo, de tentar fazer ali a pontuação mínima para fugir do rebaixamento. Mas você botou ali a outra mensagem dele, né? Que é o por dentro, olha aí, ó. Por dentro Não vou me iludir com o Atlético agora, só falta 33 para os 45. Por dentro, será que vai até o fim do campeonato já vai ter público nos estádios? Essa aí é outro tema, né? Que envolve aí a questão da gestão da pandemia. Mas pode ser que tenha, pode ser que lá em outubro aí as coisas estejam melhores no Brasil aí, ao ponto de ter público. Agora eu quero ver o Rodrigo, que está lá em Santa Catarina. Evidentemente que as atenções aí da imprensa é para a Chapecoense, que disputa a Série A, mas como é que vocês estão vendo esse início do Atlético? Venceu aí 2 sulistas, né, nesse começo de campeonato, teve o Juventude fora e também o Grêmio fora. Como é que vocês estão vendo esse início aí do Atlético Paranaense, que apostou, né, no Tony Oliveira, né, no Antônio Oliveira como técnico? E aí, Rodrigo? E a gente vê o Atlético também, tem a situação da Sul-Americana também, só para fazer já projetando, porque mais para frente o Atlético também vai ter a segunda fase da Sul-Americana e, de certa forma, vai ter que conciliar e vai ter que ter elenco para conseguir manter bom nível no Brasileirão e também a Sul-Americana, que também é um outro caminho aí para o Atlético tentar o bi da Sul-Americana e também uma vaga na Libertadores, que é o segundo caminho que ele tem, podemos dizer assim. Agora é interessante ver uma situação do Atlético, e eu trabalho com um atleticano que mora aqui em Brusco, Sidney, e ele estava falando o seguinte, ele me falou um negócio, nota uma coisa, o Atlético tem um time que não faz gol, mas agora o português está começando a fazer o time funcionar ofensivamente dentro dessa nova proposta do time. Então é um time que está encaixado. Agora, o torcedor fala, vamos pensar nos 45 pontos. Já tem 12. E com um time que já está num bom nível de confiabilidade, enquanto tem outros times que ainda estão buscando se acertar, estão bagunçados buscando se acertar. O Atlético tem uma boa chance de conseguir ampliar essa gordura nas próximas rodadas, nesse período de Copa América, para conseguir aí ter mais tranquilidade e poder nem pensar em parte de baixo, mas pensar justamente em ficar entre os 8, vaga na fase de grupos, que eu vejo que hoje o Atlético, no nível técnico que está, no nível, comparando com outros times que estão buscando se acertar, o Atlético hoje tem um time de completa condição para conseguir título. É difícil pensar nisso, mas tranquilamente pensar em fase de grupos de Libertadores. Para você que está ao vivo aqui com a gente, eu tô na segunda tela aqui, eu tenho um monitor, estou vendo aqui o pessoal que está ao vivo no YouTube. Dê um joinha agora, é muito importante para nós. Você que está nos acompanhando, dê um joinha, dê um like nessa transmissão. Você que está pela primeira vez aqui, se inscreva no canal, né? E muito importante você compartilhar também para os amigos essa transmissão. Napo, na partida... Gol. Tem gol, né? Tem gol do Juventude. Bota no ar. Juventude abrindo o placar aí contra o Sport, 1-0, o Sport, que venceu o Grêmio na última rodada, hein? A primeira vitória do Ju até aqui, né? E veja que simbólico, né? Importante para o Juventude do Marquinhos Santos, que vai dar uma respirada, somando seus 3 pontos, 45 já, mas o Atlético foi a Caxias, a gente falava do Atlético, e venceu o jogo. Então, quer dizer, não é todo mundo que vai chegar lá e ganhar o jogo. Né? Eu sei que o Sport vai brigar na parte de baixo, mas Caxias do Sul, historicamente, é terreno hostil para muita gente. Corinthians já foi sapecado lá por 6 gols. Né? Juventude está dormindo fora do Z4. Está dormindo fora do Z4. A pergunta que eu ia fazer aqui, ainda falando de Atlético, é o seguinte: na partida de hoje, Napo,
o Português conseguiu montar o time com esse elenco que o Atlético tem, em um ponto, né, que na etapa final entrou Jadson, entrou Renato Kaiser, né, no decorrer da partida, entrou o Carlos Eduardo também e o Léo Cittadini. Esses 4 aí são considerados titulares do Atlético, aí estavam ali no banco de reservas, né, entraram no momento da partida e por mais que, né, o Kaiser ele teve uma atuação discreta, o Jadson também não foi decisivo, mas parece que deu uma tranquilidade para o Atlético, já parafraseando o Paulo Autori, soube sofrer ali no final da partida. Parece que os jogadores um pouco mais experientes, um pouco mais cascudo ali, mais rodados, né? Apesar do Cadu ali ser um jovem jogador, mas tem uma carreira já bastante rodada, né? Diferente do Babi, por exemplo, que é muito mais jovem, mas esses 4 que entraram quase que em sequência, deu ali uma qualidade para o Atlético ali na reta final. E em outras temporadas, o Atlético, quando o treinador olhava para o banco, parece que era uma dor de cabeça, tinha um problema para fazer as substituições. Né? Como é que você vê essa montagem do elenco do Atlético? Eu acho que eu continuo achando, assim, se você comparar com as equipes... A questão é toda de expectativa, tá? Na minha expectativa inicial, o Atlético é um time para meio de tabela para cima. O ano passado era de meio de tabela para baixo, né, com algum risco de rebaixamento, escapou com relativa tranquilidade, precisou dar uma chacoalhada, né, trazer de volta o Paulo Autuori. Esse ano é de meio para cima. E como ele começa bem, ele já se coloca com uma equipe com possibilidade de Libertadores, fase de grupos, como eu falei aqui, porque os resultados estão vindo, e como eu disse ainda há pouco, o Sport está perdendo em Caxias, a Juventude vai ganhar jogos lá, o Atlético foi lá e somou 3 pontos. Então, o campeonato ele é muito difícil. Se esses clubes que o Atlético venceu, exceção ao Grêmio, não tem camisa ou elencos fortes para a gente colocar acima, se tivesse perdido, todo mundo ia falar, olha aí, perdendo ponta. Então, não. Então, tem uma coisa meio Copa do Mundo, né? O Brasil cai numa chave difícil para se classificar. Aí você se desgasta naquela chave, pega um time mais ou menos nas oitavas, já se complica, nas quartas se complica. Quando pega um grupo fácil, embala. Então, confiança conta muito no futebol. E isso tem a ver com o elenco. O elenco do Atlético, ele continua sendo mediano. Ele será um elenco que precisa ser reforçado, e acho que vai ser. O Terence já é um nome que chegou aí, mas se o Nicão ficar, pelo menos até o final do ano, e eu acho que deve cumprir pelo menos o contrato, é um elenco. Se o Nicão não ficar, é outro elenco, né? Cabe muito a negociação, que eu não sei de valores nem nada, mas acho que para o Atlético se colocar assim, tem um grande elenco, precisa pelo menos do Nicão, né? Agora, essa questão de resultado é que guia muito o elenco. Quem tem bom elenco, de fato, que a gente pode falar assim, esse tem bom elenco, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Esses têm elenco que você vai saindo ali, entra peça, sai peça, e você sabe que mantém um padrão. Palmeiras não está jogando bem, é uma outra discussão. Agora, o Atlético parece que ganha com a filosofia do Paulo Autuori e do Antônio Oliveira. Eu vi uma entrevista do Autuori ao Jorge Nicola, em que ele fala uma coisa muito interessante. Vai atrás de jogador? Vou atrás de jogador, o Atlético vai atrás de jogador. Mas aqui tem que ser gente que saiba ir para o banco. Foi mais ou menos isso que ele falou. Eu estava me recordando que numa transmissão do Atlético Mineiro na Sul-Americana, muita gente pedindo o Hulk teve um momento de rusga com o Cuca, porque o Hulk é um jogador, uma estrela internacional, futebol português, russo, chinês, né, seleção brasileira. Então um cara desse não aceita banco, um cara desse não chegará no Atlético. O Atlético contrata jogadores que vão, o Kaiser vai para o banco do Babi. Ele aceita e vai disputar a posição. Então essa formação de elenco com força, mas sem nomes, é que está fazendo uma ideia de jogo ter sucesso neste momento no Atlético. Para futuro é futuro, a gente vai ter que aguardar. Ô, Pinduca, só uma coisa rápida. O Atlético, até falando sobre o que o Napoleão falou, sobre a questão dos jogos, da sequência do Atlético que não pega pedreiras no Flamengo e Palmeiras, olha só a sequência que o Atlético tem, e eu vou botar a sequência até o jogo da Sul-Americana, que é no dia 13 de julho. Então, vamos falar então dos jogos do Atlético daqui, nesse próximo mês.
Quarta-feira pega o Bahia fora de casa. O Bahia que fez um 0-0, um jogo terrível com o Corinthians hoje, foi um jogo horrível. Pega a Chapecoense em casa domingo que vem. Depois sai para enfrentar o Fluminense. Depois pega o Fortaleza na Arena. Sai para enfrentar o Santos. E depois pega o Red Bull que venceu o Flamengo no sábado. Ou seja, se você pegar, antes do jogo do América de Cali, se você pegar esses 6 jogos, você pode enxergar um potencial para que o Atlético faça uma boa pontuação. Ainda mais que são 3 jogos em casa, Chapecoense, Fortaleza e Red Bull, e fora contra Bahia, Fluminense e Santos. Ou seja, sem pegar ainda a turma Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, o jogo do Flamengo foi adiado, né? Tem uma boa chance de se manter lá em cima. Eu não quero fazer muita projeção, tá? Mas, por exemplo, se ele soma 12 desses 18 pontos e vai a 24, ele está com metade da pontuação contra rebaixamento, né, que já não é mais uma meta, isso me parece muito claro, com 10 jogos. Então, o início de campeonato, com tantas vitórias, ele é muito bom, porque ele é decisivo. Isso vale para qualquer equipe, né? O Guardiola que fala, você decide o teu rumo nas 8 primeiras e conquista o título nas 8 finais. Então, esse começo, metade dos jogos que disputou, o Atlético venceu. Metade desse período de previsão de 8, 4 já venceu. Sem querer inflamar o torcedor atleticano, mas eu vejo como partidas ganháveis aí. Eu não consigo ver. Pelo que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, em que pese o Bragantino tem jogado muito bem, né? O Fortaleza também está jogando bem. O jogo deste domingo contra o Atlético Goianiense não era um jogo fácil, e eram partidas ganháveis, tanto é que o Atlético acabou ganhando na arena do Atlético Goianiense. Mas esse é um risco, tá? Presta atenção, todos os clubes, quando a gente for falar dos outros clubes, a gente vai falar a mesma coisa. Todos os clubes olham a planilha e falam, aqui é 3, aqui... E isso não vai acontecer. Ninguém vai ganhar 100%, o Atlético vai ficar até a hora que tiver que ficar, né? Pode perder para o Bahia, será absolutamente normal, se ganhar também não é um espanto, né? Porque o Campeonato Brasileiro, ele é assim, né? Você tem Flamengo e Bragantino. Pinduca está num grupo de WhatsApp comigo, e a gente foi fazer uma fezinha na esportiva e botamos aberto, né? Coluna 1 e 2, para sair um vitorioso. Quer dizer, nós não nos espantamos com a vitória do Bragantino no Maracanã, porque essas coisas acontecem no campeonato. O Bragantino tem um time forte, então é possível que se perca jogos. Agora, a questão é, você vê uma atuação sólida e você já consegue 12 pontos em 12, a perspectiva melhora muito. Olha, o Gustavo Dias, aqui o Bahia tem um elenco muito forte, não pode ser subestimado. Olha, Gustavo, eu arrisco a dizer que o Atlético já ganhou esse jogo aí quarta-feira, mas vamos deixar para a sequência aqui